Capítulo 62 Onipresença 10 de maio de 1964 Relaxe e desfaça a tensão mental, porque desejamos ter transparências através das quais o espírito possa fluir. Lembre-se que você não está aqui para conseguir nada. Quando temos grandes audiências, é de se esperar que muitas pessoas recebam algo, ganhem alguma coisa ou aprendam alguma coisa. Isso é legítimo, assim como é legítimo quando chegamos pela primeira vez a um ensinamento metafísico para buscar algo do reino exterior, melhor saúde, maior suprimento ou melhores relacionamentos. No entanto, em um pequeno grupo dessa natureza, você aprendeu, pelo menos em alguma medida, que qualquer coisa que você vai conseguir é apenas proporcional ao fluxo do espírito. Portanto, sua mente não deve estar em alcançar algo ou em aprender alguma coisa, mas descansar na certeza de que existe um espírito no homem. Deixe este espírito fluir, e o espírito que flui através de você irá alimentá-lo, e fará muito mais do que isso, porque alimentará a cada um de nós. O que me alimenta continuará alimentando você. O que alimenta você continuará a me alimentar. O que nos alimenta alimentará os que estão nesta sala. E porque o fluxo do espírito não pode ser limitado ou interrompido, continuará a fluir para fora desta sala, para o mundo. Assim como a vida da árvore não apenas alimenta a árvore, mas produz frutos na árvore, ela também está em nossa vida espiritual. Já não pensamos em alimentar eu e minha família, mas deixamos que produza frutos suficientes para alimentar o mundo. Relaxe e tome isso como uma lei para lembrar. A única tensão que existe na meditação é quando você está tentando conseguir alguma coisa. No momento em que você libera o desejo de obter, você relaxa. Um pouco agora sobre a nossa viagem, em Portland, em Seattle e em Chicago. A senhora Daisy Shikimura, do Havaí, a senhora Ellie Baldry, do Canadá, a senhorita Lorene McClintock, de Nova York, e a senhora Virginia Stephenson, da Califórnia, e a senhora Lohane Sinclair, de Chicago, estarão conduzindo as aulas do Caminho Infinito, de meditação, cura espiritual e formas e meios de estudar carta mensal. Estas serão em adição à minha própria palestra e aula. Então será um programa pesado, mas que trará uma consciência profunda e rica. Eu, se for levantado, atrairei todos os homens a mim. Portanto, à medida que o nosso grupo do Caminho Infinito for elevado, o espírito irá além dos limites das muralhas e alcançará a consciência humana. Na Europa, nossa editora Miss Lorraine Sinclair se juntará a Emma, a Daisy Shikimura e eu. E além de minhas palestras e aulas, a senhora Shikimura e a senhora Sinclair terão programas sobre meditação, trabalho de cura e princípios específicos da vida diária. Os professores do Caminho Infinito da Austrália, Nova Zelândia e África do Sul também se juntarão a nós na Inglaterra, assim como os professores da Alemanha, Holanda e Suíça. Além disso, cerca de 30 estudantes dos Estados Unidos esperam fazer parte do nosso grupo na Europa. Então haverá uma tremenda união neste encontro do Caminho Infinito. A maioria deles são indivíduos que se dedicaram à meditação e à compreensão de Deus. O Caminho Infinito é realmente apenas um meio para esse fim. E porque o seu principal objetivo é a realização de Deus, este modo de vida oferece-lhes essa oportunidade. Você pode ter certeza de que haverá uma rica consciência atuando constantemente.
e não há razão para que você não participe. Por quê? Porque a consciência do eu sou que você é, não está relacionada ao corpo, não está dentro ou confinada a um corpo. Na verdade, essa consciência eu sou é onipresente onde você está. A consciência espiritual, consciência iluminada, consciência de Cristo, não pode ser confinada a um corpo. Portanto, você pode contatá-la onde quer que esteja. A consciência que se manifesta nesta sala, neste momento, também se manifesta na Cidade do Cabo, na África do Sul, na Austrália, em Nova York ou em Londres. Este princípio é tão universalmente reconhecido pelos iluminados que a Ordem dos Alces mantém uma atividade na qual os membros se unem uma vez por dia em oração silenciosa, estejam eles no Havaí, na África ou em Nova York, mostrando que eles reconhecem a consciência única. Um corpo maçônico encontra-se diariamente para unir-se a esta consciência única, e existem grupos religiosos onde é feita a provisão para que seus membros se unam à consciência única, em horas específicas durante o dia e a noite. Há grupos de oração operando em todo o mundo, que foram organizados por grupos religiosos e não religiosos, para se unirem em certos momentos para a oração especial. No caminho infinito, vamos um passo adiante. Reconhecemos essa consciência divina como onipresença e, portanto, não reservamos um tempo específico para nos unirmos a ela. Por quê? Porque é sempre onipresença. Estou em meditação 24 horas por dia, mesmo quando estou dormindo. Não é minha consciência humana pessoal que beneficia você, mas minha consciência individual que está em unidade com o divino. Quando você percebe que os grupos do caminho infinito estão se encontrando 2 ou 3 vezes por dia, no Havaí, em Nova York, no Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, no continente europeu e no Oriente, você verá que esses grupos se reúnem quase 24 horas por dia. Portanto, você pode fechar os olhos a qualquer momento e perceber sua unidade com a consciência divina. E eventualmente vai descobrir que, à medida que aprende a fechar os olhos, vai encontrar a consciência do praticante onipresente. Dessa forma, todo o elemento da cura pessoal será gradualmente eliminado. Nunca te deixarei e nem te desampararei. E não faz diferença se foi há 2000 anos ou hoje. Portanto, não há razão para não conseguirmos nos unir pela manhã, ao meio-dia e à noite, nessa consciência plena de Cristo onde quer que estejamos, e certamente haverá sinais se seguindo. Repito que a oração, no sentido comum da palavra, é uma tentativa de realizar o impossível, porque é uma tentativa de fazer com que Deus, o Espírito, nos dê algo material. E isso não pode ser bem-sucedido. A razão para a oração não respondida, como a oração é geralmente entendida, é a crença de que existe um Deus e algo que Deus tem para dar. Isso nega o infinito e a onipresença. Se Deus é infinito, não há nada além de Deus. Então pensar em saúde, em provisão ou sucesso como algo separado e à parte de Deus é negar a totalidade de Deus. Qualquer oração que procure a Deus por qualquer coisa é uma forma de paganismo, porque é uma negação da natureza de Deus, da função de Deus e do nome de Deus. Pense, não há você separado e à parte de Deus. Portanto, não pode haver nada para Deus lhe dar, visto que todas as coisas que o Pai possui são minhas. Tudo o que o Pai possui está incluído dentro de você. E orar por algo seria como este copo, orando pelo vidro. Você não pode orar corretamente sem uma compreensão do nome ou da natureza de Deus. E você não tem esse entendimento se estiver orando para conceitos mentais de Deus. Em outras palavras,
Se você orar a Deus, que é espírito, ou se você orar a Deus como mente, ou vida, ou alma, sua ignorância do nome da natureza de Deus impede o sucesso de suas orações. Mas conhecer a Deus corretamente é a vida eterna. Assim, você pode decidir deixar a Bíblia em paz até ter cumprido essa passagem. Por quê? Porque sem uma consciência interna dessa passagem da verdade, o resto da Bíblia não tem sentido. Conhecer a Deus corretamente não significa conhecer o outro nome ou outro significado para Deus. Não. Significa conhecer a Deus, ter a consciência de Deus, ter conhecimento de Deus e conhecer Deus como Deus é. Sim, na verdade, ter a experiência de Deus. Se quisermos viver a vida de um contemplativo, pela qual vivemos por toda palavra que procede da boca de Deus, então a contemplação ou meditação deve ser um meio de nossa aproximação a Deus. E já que tomamos a passagem conhecê-lo corretamente é vida eterna, este deve ser o assunto da meditação contemplativa, até que uma segunda passagem da Escritura se projete na consciência. Se você continuar tempo suficiente em conhecer a Deus corretamente, posso lhe dizer qual será a próxima passagem. A voz dirá: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Depois que essa segunda passagem se revela a você, que tipo de oração você faz depende de quão forçosamente a passagem entra em seu pensamento. Pense, se eu sou Deus, esse eu já está mais perto do que a respiração. E porque descobrimos que a sua natureza é onisciência, todo conhecimento, então ele já deve conhecer as suas necessidades. Sua natureza é onipresença, então você não precisa ir a um lugar para contactá-la, e porque é onipotência, não há poder para se opor à sua vontade. O que mais há para fazer, senão aquietar-se? Se seu filho estivesse doente ou com problemas, que amor maior você poderia mostrar do que sentar, ficar quieto e deixar a presença de Deus fazer a sua obra? Deixar que o amor de Deus se manifeste, que o poder de Deus flua. Você não vê como seria egoísmo ir além e fazer algo pelo seu filho, o seu paciente ou seu amigo? Ao contemplar e meditar sobre a natureza da oração, não vai demorar muito para que essas passagens se desenvolvam. Na quietude e na confiança está a sua força. Não andeis cuidadosos quando a vossa vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Minha paz eu vos dou. Tua graça é minha suficiência. Pense na profundidade e no poder de oração, quando se torna um silêncio baseado no entendimento de que eu sou Deus, eu, no meio de ti, sou poderoso. Durante séculos, foi um completo desperdício de tempo dizer a Deus o que queremos, o quanto queremos ou quando queremos. E não há nada mais sem sentido do que orações pela paz na terra. Não pode haver paz na terra até que haja paz na minha consciência individual e na sua. E não haverá paz na minha consciência ou na sua a menos que Deus esteja lá. Caso contrário, há sempre um conflito entre você mesmo ou eu mesmo, ou outro alguém. No caminho infinito, é reconhecido que eu sou Deus. Só então não haverá discórdia ou conflito entre nós, porque existe apenas uma consciência. A paz na terra somente acontecerá com o reconhecimento universal da paternidade de Deus e da fraternidade do homem. Com esse reconhecimento, não pode haver conflito, porque então não faz diferença em qual igreja nós entramos ou de qual igreja nós ficamos de fora. A causa de mais de metade das guerras na terra pode ser atribuído a conflitos religiosos. Sempre a luta religiosa causou guerra. A outra causa da guerra é dinheiro, negócios ou propriedade. Você pode ter lido sobre muitas causas da Primeira Guerra Mundial, mas nenhum desses relatórios foi verdadeiro.
A única razão para a Primeira Guerra Mundial foi a competição industrial entre a Inglaterra e o Império Alemão. Houve também apenas uma razão para a Segunda Guerra Mundial. Os aliados não permitiram que os alemães derrotados voltassem a se levantar. Em outras palavras, havia a determinação de fazer uma raça camponesa da nação alemã derrotada e de tomar suas forças industriais, que foram restauradas apenas através da guerra. Conceitos materialistas da vida, tanto na religião quanto da indústria, são as causas da guerra. Da mesma forma, se nós estivéssemos aqui para ter brigas pessoais, elas seriam causadas por religião ou dinheiro. Uma vez que chegamos a um acordo de que existe um só Deus, não haverá mais conflito religioso. E uma vez que tenhamos atingido o conceito espiritual de suprimento, nunca haverá discordância entre nós em relação ao dinheiro. Quanto dinheiro ou pouco dinheiro cada um de nós tem. Então, não interessa, e o que se passa entre nós é o livre arbítrio. Isso pode ser observado nas famílias. Quando não há uma discordância religiosa ou nenhum desacordo econômico, não há infelicidade. E à medida de tribulações que surgem, são apenas pequenos pecadilhos que surgem e desaparecem rapidamente. Se alguém fosse julgar pelos jornais, poderia ser levado a acreditar que a infidelidade é a causa de lares desfeitos, mas não acredite nisso. A infidelidade não é uma causa, mas um efeito. E quando há um acordo para permitir que o outro viva sua vida financeira e religiosa, não há razão para a infidelidade. O mesmo se aplica ao álcool e às drogas. Estas não são causas, mas efeitos de desacordo econômico ou religioso. A oração restabelece a harmonia original. Quando a oração é um ficar quieto, então vamos seguir adiante. Há cerca de 40 ou 50 de nós reunidos hoje. E vamos agora concordar que existem 40 ou 50 estados diferentes de consciência e 2 sexos. Portanto, discórdias de um tipo ou outro podem entrar neste grupo. Então vamos ver agora como as resolveríamos e como a manteríamos a harmonia a partir de então. Primeiro, vamos concordar que existe algo transcendental chamado de mente de Buda ou consciência espiritual, ou a mente que também estava em Cristo Jesus. Vamos concordar que há algo de natureza transcendental e que a oração ou meditação é o meio de expressá-la em nosso meio. Fechamos nossos olhos e trazemos a lembrança consciente que fique quieto e saiba que eu, aqui no centro do seu ser, sou Deus. Fique quieto e saiba que eu, no centro do ser de todo indivíduo aqui, é Deus. Fique quieto e deixe que o divino seja feito assim na terra como no céu. Deixe a minha paz, descer sobre nós e ser liberada entre nós. Deixe a graça de Deus fluir dentro e através de nós. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Ficamos completamente imóveis e finalmente sentimos a respiração profunda, o fluxo, o silêncio espiritual. O que acontece agora com a discórdia, com ódio, intolerância, preconceito e ciúmes? Poucos estudantes podem alcançar essa percepção da presença durante a primeira contemplação ou meditação. E é por isso que os princípios espirituais devem ser estudados e praticados. Pode levar anos até que um aluno consiga estabelecer em silêncio e confiança. Mas, por mais que leve tempo, posso garantir que vale a pena. Por quê? Porque no minuto em que um estudante leva essa paz de Deus a uma situação, em casa, nos negócios ou na sala de aula, isso dissolve a oposição. Existem agora 3 grandes problemas nacionais nos Estados Unidos a saber. Número 1. Direitos civis, que tem a ver com a segregação racial. Número 2. Oração nas escolas, que tem a ver com a religião.
E número 3, imposto de renda, que tem a ver com o dinheiro. Pense que nação haveria se fossem eliminadas. Existe uma razão para esses 3 problemas? Nenhuma mesmo. Existe uma maneira de alcançar o sucesso, de acordo com o padrão humano de sucesso, que é dividir e conquistar? Em outras palavras, mantenha o país dividido racialmente e mantenha as pessoas altamente sobrecarregadas de impostos. Essa sempre foi a cena humana e não pode ser encerrada com a mudança do partido político de republicano para democrata ou de democrata para republicano. A única mudança virá através da oração. A oração que não pede nada nem pede nada a ninguém. A oração que é quietude, confiança e silêncio. Nesta percepção, não há poder no céu ou na terra maior do que eu sou. Deixe o eu, que é onipresença, onisciência e onipotência se apresentar. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Então, fique quieto. Na presença dessa percepção espiritual, a existência material perde sua reivindicação de poder. Há um espírito no homem, então fique quieto e deixe fluir. Fique quieto e saiba que eu sou Deus, e ao meu lado não há outro. Descanse e relaxe na consciência desse poder, e deixe-o ir adiante para estabelecer relações harmoniosas entre religiões e raças. A guerra civil resolveu alguma coisa? Claro que não. Outra guerra vai resolver alguma coisa? Claro que não. Somente as orações de um homem justo acabarão com a disputa racial. O homem justo não é um indivíduo que acha que sabe o que é melhor para a nação. Em vez disso, o homem justo é aquele que tem certeza de que não sabe e está disposto a ficar quieto e saber que eu sou Deus. Isso é o suficiente para saber. Então deixe que esse conhecimento faça o seu trabalho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os conselheiros matrimoniais e todos os psicólogos não podem contribuir para um lar feliz. Ser capaz de se engajar em orações justas, poder sentar-se em casa todos os dias por 5 ou 10 minutos e ficar quieto e saber que eu sou Deus, e deixar a casa ser permeada com essa presença e quietude divinas, essa é a única maneira de unir uma família. Isso não significa que não haverá diferenças de opinião. É natural que 2 pessoas com origens diferentes às vezes discordem, porque todos temos direito à nossa individualidade. A maldição desta era é o desejo de segurança. Todos no mundo querem segurança. Se você pudesse imaginar como seria a vida se a conseguisse, veria rapidamente que a vida tem que ser uma aventura e um desafio, o que inclui preocupação. Isso faz parte de nossa herança de individualidade e progresso. É preciso uma alma forte para poder viver no agora, e depois sair para o mundo e fazer o que alguém é levado a fazer, mesmo que isso signifique procurar por novos países. Não há terras a serem exploradas no reino externo. E esta é a primeira vez que o homem foi levado a explorar o reino da consciência. E a pensar que este reino da consciência é tão desabitado quanto o mundo exterior era desabitado há 10.000 anos atrás. Na verdade, a consciência é uma palavra que introduzimos na língua inglesa. Então percebemos que a consciência é infinita e que sabemos muito pouco sobre ela. Pense nas novas terras a serem descobertas na consciência, e você perceberá que é preciso coragem. A vida será nova nesse reino. Então, se você está procurando por segurança, não há garantia de que você vai encontrá-la. Quando o mestre disse, deixe suas redes e siga-me, ele não deu garantia de segurança. As pessoas seguras nunca se aventuram ou se arriscam. E se nossos ancestrais estivessem seguros, o que teria acontecido? Agradeçamos a Deus pela insegurança ou pela falta de segurança. Lembre-se de que,
Mesmo em meio à insegurança imediata, seja de pecado, doença ou falta, à medida que você alcança essa paz interior através da oração, contemplação, meditação, você encontra uma verdadeira paz interior que leva a uma glória exterior. Não busque o homem para essa glória. Não procure verificações de segurança social ou cheques de investimento, porque eles não podem trazer a paz interior que você deve ter. 10 homens justos podem salvar uma cidade. Quem são os justos? Aqueles que se entregam à oração correta. O que é a oração justa? Aquela que não procura nada para si mesmo, mas busca apenas a presença de Deus. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao último capítulo do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Fechamos bem o capítulo com uma reflexão importante e profunda sobre a onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Vou deixar aqui só uma passagem que para mim é muito importante, de um entendimento que eu tive sobre essa onipresença, onipotência e onisciência, é que nós somos filhos únicos de Deus, todos nós. Somos um só, uma só mente, uma só consciência, né? Todas vivendo percepções em suas individualidades, mas em consciência uma só. E sendo um só junto com Deus, não dois, não três, mas apenas um, nós somos aquilo que Deus é. Não tem como ser diferente. Porque se Deus é completo, nós temos que ser completos. Por isso que Joel Goldsmith fala tanto de ir à oração apenas pela presença de Deus. Porque como os filhos de Deus, para podermos dizer, eu e meu Pai somos um, nós temos que entender que temos que ser completos. Senão Deus não seria completo e nós não poderíamos ser um com Ele. Então, no momento da oração, tenha essa consciência de que você, em espírito, é completo. O que está no exterior é um erro. O que está faltando, o que está doente, o que está ruim é um erro e erros podem ser corrigidos. Basta escolher outra vez. Escolha da forma correta, escolha ser completo. Dentro para depois se refletir fora, tá bom? Vamos continuar com os livros de Joel Goldsmith. Vou trazer os outros livros, né, da coleção de Joel Goldsmith. Então continue acompanhando o canal, deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e ter essas reflexões importantes. E se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Então até breve, até a próxima. Tchau.